Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Cogna Educação. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da Cogna Educação, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando passaremos mais instruções. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor pressione *0 para falar com a operadora. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides, que podem ser acessados no site de Relações com Investidores da Cogna Educação, no endereço ri.cogna.com.br, banner webcast 1T21. A apresentação também estará disponível para download no site. As informações a seguir estão disponíveis em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BRG-AAP, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cogna Educação, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora eu gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente da Cogna Educação, Sr. Rodrigo Calindo, que dará início à apresentação. Sr. Rodrigo, o senhor pode começar a teleconferência. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu espero que todos vocês e suas famílias estejam bem, com saúde. Obrigado por participarem das teleconferências para discutir os resultados desse nosso primeiro trimestre de 2021. Estou aqui comigo, nesse call, o Frederico Villa, nosso vice-presidente financeiro e DRI, os diretores-presidentes das nossas verticais de atuação, o Roberto Valério da Croton e o Mário Guil da Vasta, além do Bruno Giardino, diretor financeiro e de RI da Vasta, e o Eduardo Ronzac, o nosso diretor de finanças corporativas e relações com investidores. Queria começar a apresentação de hoje pelo slide 3 da apresentação, com um overview sobre a Cogna e o que a gente realizou até o presente momento. Acho que o primeiro comentário que eu queria fazer é resgatar um pouquinho o que foi o nosso call do quarto TRI de 2020. A gente deixou claro naquele call que a gente tomou medidas importantes no ano de 2020 para começar o ano de 2021 capazes de capturar o valor que a gente acreditava que as nossas operações podiam entregar. E acho que os resultados do primeiro trimestre, especialmente o resultado de Croton, mostra que os ajustes que foram feitos em 2020 começam a entregar seus resultados. Então, eu queria aqui passar alguns destaques e queria começar destacando que o processo de reestruturação da Croton ele já mostrou os primeiros resultados, o primeiro TRI deixa claro isso, com uma expansão de margem EBITDA recorrente de 9,3 pontos percentuais, 930 bases de crescimento na margem de Croton, e a gente fica confiante de que todos os ajustes que foram promovidos durante 2020 vão colocar a Croton de volta a uma trajetória operacional bem positiva. Um ponto a destacar também é que o prazo médio de recebimento do alunado pagante da Croton encerrou o trimestre com 67 dias, que são 7 dias a menos do que no trimestre passado, o que consolida a nossa operação de educação superior como uma das mais baixas taxas da indústria e um dos contas a receber, então, mais robustos da indústria de educação brasileira. Esse indicador ele reflete a redução da inadimplência deste público, o público de pagantes, e demonstra que o aperfeiçoamento no provisionamento do contas a receber, que foi feito em 2020, está adequado para o nível de arrecadação da companhia. E a gente está bem confortável, então, em manter esse contas a receber robusto, protegido, com balanço leve. E para reforçar essa percepção, a gente vai ver durante a apresentação também que os índices de cobertura e no release, que os índices de cobertura do contas a receber, eles deixam claro o nível de segurança do nosso contas a receber. A taxa de cobertura do presencial, do aluno PEP, está em 65%, do PMT em 80%
e do aluno pagante em 61%, ou seja, o contas a receber está super coberto, super seguro e mostra que a decisão que a gente tomou lá em 2020 foi adequada para deixar o balanço leve. Então, a gente tem uma operação leve de Kroton e um balanço leve. Ainda sobre a Kroton, a gente vai ver nessa apresentação que a captação de alunos ela cresceu 5%. Portanto, mesmo no período mais crítico da pandemia, comparando com o trimestre de 2020, onde a gente praticamente só teve impactos da pandemia no final do ciclo, a captação total cresceu 5%. O Roberto vai deixar isso claro e mostrar as aberturas. Mas um destaque para um robusto crescimento de receita e de volume nos segmentos mais digitais. O que a gente chama de híbrido, que é o semipresencial mais o EAD Premium, mais o EAD Premium cresceu 15%, e o digital, que é o 100% digital, cresceu 43% também, com o mesmo percentual de crescimento em receita. Então, um crescimento bastante importante dos segmentos mais digitais. A gente ressalta aqui também a entrega no trimestre de uma geração operacional de CAPEX, de caixa pós-CAPEX, de 170 milhões de reais na Cogna. Se a gente excluir 108 milhões de reais que foram antecipações de recebíveis, ainda assim, a gente tem uma geração de caixa positiva de 62 milhões, enquanto no mesmo período do ano passado houve um consumo de caixa de 147 milhões, portanto, uma mudança importante no perfil de geração de caixa no primeiro trimestre. Mais um destaque importante é ressaltar que a gente concluiu a renegociação dos covenants das debêntures, mantendo a companhia com uma sólida posição de caixa, mais ou menos 3,9 bilhões, com dívida de 2,9 bilhões e um duration médio de 25 meses. A gente também vai abordar na apresentação de hoje mais informações sobre os covenants e a dívida líquida. A gente acredita que esses destaques eles demonstram o comprometimento da companhia com o alinhamento àquilo que tem sido a nossa estratégia, que a gente tem perseguido nos últimos trimestres, que é aumentar a nossa rentabilidade de forma consistente e sustentável, priorizando segmentos e modelos de negócio que sejam asset light, com maior potencial de crescimento e que, portanto, tragam maior retorno sobre o capital investido. Essa é a nossa estratégia. Todos os movimentos que a gente tem feito recentemente buscam atingir essa estratégia e os números, especialmente os movimentos mais recentes de Kroton, mostram que a gente está no caminho certo para entregá-la. Vamos agora passar para o slide 4. Eu aproveito aqui para destacar a entrega da geração operacional de caixa que eu acabei de comentar com um pouquinho mais de detalhes. Como a gente pode ver no gráfico de EBITDA recorrente à esquerda, a gente destaca o incremento de 1,9 pontos percentuais na margem consolidada da companhia. Então, Cogna com 1,9 pontos percentuais de incremento na margem consolidada, chegando a 29% no período, com EBITDA recorrente de 366 milhões de reais, vis-à-vis os 440 milhões de reais do mesmo trimestre do ano passado. Só é importante lembrar que o primeiro TRI de 21 foi um trimestre com um impacto severo da pandemia, enquanto o primeiro TRI de 20 teve apenas a metade do mês de março sendo impactado pela Covid. O gráfico da direita mostra a geração de caixa operacional pós-CAPEX. Apesar desses impactos no EBITDA, a gente entregou muito mais geração de caixa no primeiro trimestre de 21 do que no primeiro trimestre de 20, o que mostra que a gente está gerando um EBITDA de alta qualidade na geração de caixa. A geração de caixa de pós-CAPEX do primeiro trimestre de 21 foi de 170 milhões de reais, e se a gente ajustar essa geração de caixa por 108 milhões de reais de recebíveis de cartão de crédito que foram antecipados, a gente ainda assim fica com 62 milhões de reais, o que é substancialmente superior ao consumo de 147 milhões de reais de caixa que a gente teve registrado no primeiro trimestre de 2020. Indo agora para o slide 5, eu queria compartilhar com vocês as principais mensagens sobre a renegociação bem-sucedida dos covenants das nossas debêntures. Como resultado dessas negociações, nós obtivemos um waiver que inclui no cálculo do EBITDA ajustado dos últimos 12 meses os ajustes extraordinários de TCLD que foram efetuados no segundo trimestre de 2020 e no quarto trimestre de 2020 e que totalizam 644 milhões de reais. Portanto, eles são incluídos como não recorrentes. Então, eles são como itens ajustáveis, no período do quarto trimestre de 2020 até o terceiro trimestre de 2021. E com isso é importante ressaltar que a Cogna ela entra num patamar de relação dívida líquida e EBITDA ajustado de 1,97 vezes no primeiro trimestre de 21 e 1,89 vezes no quarto trimestre de 20, porque essa análise retroage ao quarto trimestre de 20 era válida para o quarto trimestre de 20, então sendo ambos os números abaixo do limite de 3 vezes previsto nas nossas debêntures. Então, isso permite que a Cogna tenha um conforto para alcançar, durante esse ano de 2021, um ponto de inflexão em sua alavancagem,
Então, em 2020, a partir desse ponto de inflexão, a gente começa a ter uma trajetória declinante, o que coloca a companhia numa situação bastante confortável de endividamento e dívida líquida sobrevidada.